Essa é a aula 2 de patologias do estômago. Vamos falar sobre síndrome de Zollinger-Ellison, estenose hipertrófica do piloro, e gastropatias não ulcerosas, gastrites, incluindo a gastrite atrófica autoimune. Vamos agora falar da síndrome de Zollinger e Ellison. Em 1995, Zollinger e Ellison descreveram uma tríade caracterizada por doença ulcerosa severa, com úlceras pépticas em jejum proximal, hipersecreção ácida pelo estômago, e tumores de células pancreáticas não beta. Esses tumores pancreáticos eram produtores de gastrina, portanto foram chamados de gastrinoma. Hoje, sabe-se que esses gastrinomas são múltiplos, com tamanho variados de 0,1 cm a 20 cm, sendo encontrados em sua maioria no pâncreas, e locais extrapancreáticos, tais como o duodeno. Os gastrinomas encontrados no duodeno se localizam na submucosa, e geralmente são menores que os pancreáticos. Até 70% dos gastrinomas duodenais são encontrados na primeira porção do duodeno, chegando até aproximadamente 2 centímetros, às vezes passando despercebidos pela endoscopia digestiva alta, e até pela laparotomia exploradora. Agora, quando os gastrinomas são pancreáticos, são mais comumente encontrados na cabeça do órgão, sendo menos frequentes no corpo e na cauda. Raramente são encontrados no mesentério, no estômago e no fígado. Em até 60% dos casos, os gastrinomas têm comportamento maligno, originando metástases, primeiro para linfonodos regionais, depois para fígado, e tardiamente para ossos, mas as metástases ósseas surgem somente em pacientes que já desenvolveram metástases hepáticas. Quando do diagnóstico de um gastrinoma duodenal, cerca de 70% dos pacientes apresentam metástases nodais, porém somente 5% possuem metástases para fígado. Os gastrinomas são difíceis de se localizar, e mesmo quando é realizado uma busca exaustiva, incluindo a cirurgia, até 20% não são encontrados. Quando são encontrados, até 90% são localizados no triângulo do gastrinoma, que compreende a região oca, envoltas pelas paredes do duodeno, e que abrirá a cabeça do pâncreas. Observação: além do gastrinoma, o câncer de ovário pode produzir o hormônio gastrina. Epidemiologia: até 1% de todos os pacientes com doença ulcerosa péptica é causado por essa síndrome, com maior frequência em homens, e idade entre 30 a 50 anos. 75% da síndrome de Zollinger-Ellison é esporádica, e 25% são associados com a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, ou também chamados de NEM1. E quais são as principais características do NEM1? Possui hiperparatireoidismo, por isso cursa com hipercalcemia. Além disso possui adenoma hipofisário, geralmente não funcionante, mas quando funcionante, é produtor de prolactina. Além do hiperparatireoidismo, adenoma hipofisário, o NEM1 cursa com tumor endócrino pancreático, que no caso o mais comum é o gastrinoma. No que tange às manifestações clínicas, se caracteriza por todos os sinais e sintomas que resultam da hipersecreção ácida, inclusive as úlceras pépticas. A apresentação clínica das úlceras não são diferentes das encontradas nas úlceras pépticas comum, porém as úlceras dessa síndrome são mais intensas, e possuem maior refratariedade às medidas terapêuticas habituais, assim como maior risco de complicações, chegando a ocorrer em até 50% dos pacientes. As úlceras são encontradas no duodeno em até 75% dos casos, entretanto pode ser achado em outros locais como estômago, esôfago e jejum. Outro sintoma da manifestação clínica da síndrome de Zollinger-Ellison é o refluxo gastroesofágico. 2/3 desenvolve diarreia, que resulta do alto débito de secreção ácida no intestino delgado, associado aos efeitos da hipergastrinemia nas funções secretoras e absortivas deste órgão. Esse tipo de diarreia melhora com a drenagem nasogástrica devido à remoção exógena da hipersecreção ácida. É uma característica única. Outro sintoma é a esteatorreia devido ao excesso de ácido, que determina a formação de úlceras intestinal, inatividade da lipase pancreática pela redução do pH luminal, e precipitação dos principais ácidos biliares luminais pelo pH reduzido, resultando em formação inadequada de micelas, fundamentais para a absorção normal de gordura. Em outras palavras, a hiperacidez no duodeno inativa a lipase e os sais biliares, prejudicando a absorção de gorduras. Sendo que estas vão parar nas fezes, causando esteatorreia.
Além disso, a absorção de vitamina B12 pode estar prejudicada devido à queda do pH. Alternativamente, pode-se repor empiricamente a vitamina 1 mg intramuscular a cada ano. Em termos de diagnóstico, os sintomas clínicos dos pacientes com gastrinoma, especialmente no início, costumam ser indistinguíveis dos desenvolvidos pelos portadores de úlcera péptica comum. Devemos ficar atentos a alguns achados que, se presentes, devem levantar suspeitas de síndrome de Zollinger-Ellison, tais como pacientes com úlceras no jejum, múltiplas úlceras no trato gastrointestinal, úlceras refratárias ao tratamento habitual, ou após tratamento cirúrgico e eliminação de Helicobacter pylori, úlceras associadas à diarreia, principalmente quando a diarreia melhora após sucção nasogástrica, paciente com úlceras associadas a alguma evidência de doença das paratireoides ou hipófise, como hipercalcemia e nefrolitíase, e paciente com úlceras pépticas e pesquisa para H. pylori negativa. Após a suspeita clínica, deve-se realizar a dosagem sérica de gastrina, que estará aumentada. Porém, deve-se excluir que a gastrinemia seja secundária a causas que causem hipoacidez estomacal, como no caso de gastrite atrófica, anemia perniciosa e infecção pelo H. pylori, ou mesmo paciente em uso de inibidores de bomba de prótons. Essa medicação, assim como os inibidores de receptor de histamina no estômago, devem ser suspendidas uma semana antes da dosagem de gastrina. Como podemos fazer essa diferenciação? Pode-se medir o pH do estômago por um aspirado gástrico. Se o paciente tiver uma dosagem de gastrina sérica maior que 1000, sendo que o valor de referência é menor que 100, associado a pH estomacal menor que 2,5, o paciente quase certamente tem síndrome de Zollinger-Ellison, porém esse tipo de alteração está presente em apenas 40% dos pacientes. Existem aqueles que cursam com níveis de gastrina entre 100 e 999. Nesse caso, devemos medir a secreção basal de ácido, que estará bem aumentada na síndrome de Zollinger-Ellison. Além desses testes, ainda pode-se pedir a estimulação da secretina. A secretina é um hormônio que estimula a produção de gastrina, mas acontece que na síndrome de Zollinger-Ellison, essa estimulação é muito intensa, produzindo níveis altos de gastrina. É possível fazer a dosagem de cromogranina A, um marcador histoquímico, comum a todos os gastrinomas. Após estabelecer o diagnóstico, o próximo passo é procurar pelo gastrinoma através de exames de imagem como a angiografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia endoscópica e localização no duodeno. Entretanto, o teste de melhor sensibilidade para o diagnóstico de gastrinoma e suas metástases é a cintilografia de receptores de somatostatina, que utiliza o octreotide, que é um análogo da somatostatina, radioativamente marcado. A recomendação de que tanto a cintilografia de receptores de somatostatina, quanto a tomografia computadorizada com contraste sejam realizados em paciente com gastrinoma diagnosticado com exames laboratoriais na tentativa de encontrar o gastrinoma. Se mesmo assim, o gastrinoma não for localizado, podemos lançar mão de métodos como a injeção intraarterial seletiva de secretina, com coleta de sangue na veia hepática direita. Dependendo da artéria em que a injeção de secretina promover aumento da gastrina, poderemos ter uma noção melhor da região onde está localizado o gastrinoma, porque veremos a região irrigada pelo vaso. Se ainda assim não for possível a localização do tumor, deve-se proceder com a laparotomia, e durante o ato operatório, o cirurgião deve procurar exaustivamente o tumor, podendo lançar mão de endoscopia digestiva alta intraoperatória com transiluminação do estômago e duodeno, ultrassonografia peroperatório e duodenostomia. Já foi demonstrado que uma exploração duodenal cuidadosa, à procura de outros focos do tumor, reduz a mortalidade geral do gastrinoma, pois a realização da duodenostomia parece aumentar as taxas de detecção das lesões. No que tange o tratamento, ele consiste na procura e extração cirúrgica, quando possível, dos gastrinomas. E além disso, existe o tratamento farmacológico para a inibição da secreção ácida do estômago. Devido aos inibidores de bomba de prótons, que são potentes antissecretores ácidos, a gastrectomia total não está sendo mais recomendada. Não esquecer que é preciso solicitar dosagem de cálcio sérico, paratormônio e prolactina. Se associação com nenhum, a paratireoidectomia é mandatória, pois aumenta a sensibilidade aos IBP, e diminui a secreção ácida do estômago. Agora, já para as doenças metastáticas,
Pode-se optar por ressecção cirúrgica dos gastrinomas, quando possível, associado a quimio e radioterapia, porém as respostas ao tratamento não cirúrgico é ruim. A maioria dos óbitos pela síndrome de Zollinger-Ellison se deve à disseminação do tumor, e não mais pelas complicações das úlceras gástricas. No que tange o prognóstico, o principal determinante é a metástase hepática. Se há metástase hepática, a sobrevida é menor. A presença de metástases nodais não influi no prognóstico. Vamos fazer agora uma questão. Paciente masculino, 40 anos, informa dor epigástrica importante há cerca de 3 meses. Sua endoscopia digestiva alta demonstrou 6 úlceras espalhadas pelo esôfago distal, cárdia, corpo gástrico e duodeno, sendo a maioria profundas. O paciente nega uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais ou outras medicações. Qual sua hipótese diagnóstica, e qual exame primordial você solicitaria? Letra A, Síndrome Boerhaave, dosagem de pepsina. Essa alternativa está errada. Essa síndrome é a ruptura espontânea do esôfago. Letra B, Síndrome de Zollinger-Ellison, dosagem de gastrina. Alternativa correta. Letra C, Síndrome de Mallory-Weiss, dosagem de gastrina. Esta alternativa está errada. Síndrome de Mallory-Weiss é o sangramento digestivo alto, proveniente do esôfago devido a vômitos repetitivos. Letra D, tumor estromal gastrointestinal, secretina. Esta alternativa está errada. Note que as úlceras não estão só no estômago. Letra I, Síndrome de Mallory-Weiss, grelina. Alternativa errada. Vamos fazer mais uma questão. Paciente, do sexo feminino, 43 anos de idade, com história clínica de longa data, cerca de 6 anos, de dor abdominal, diarreia, pirose, náuseas, vômitos e perda de peso, apresenta laudos endoscópicos evidenciando esofagite, úlceras gástricas e duodenais, com hipertrofia do revestimento mucoso do estômago. Relata vários tratamentos prévios para a doença ulcerosa com inibidores de bomba de prótons, porém com recidiva dos sintomas após interrupção dos mesmos. Suspeita-se de síndrome de Zollinger-Ellison. Assinale a alternativa incorreta em relação a essa hipótese diagnóstica. Letra A, trata-se de uma síndrome de hipersecreção ácida, causada por tumores produtores de gastrina, sendo que na maioria dos casos está associado à neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Essa alternativa é a errada. Apenas 25% dos casos está associado ao nenhum, o restante é esporádica. Essa é a resposta do gabarito, visto que a questão quer a alternativa incorreta. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B. A confirmação diagnóstica laboratorial da síndrome de Zollinger-Ellison pode ser realizada pela dosagem sérica da gastrina em G1, onde níveis acima de 500 ou valores maiores que 5 vezes o normal são sugestivos de gastrinoma. Ainda pode-se associar ao teste de estimulação da secretina, onde acréscimos acima de 200 têm alta especificidade no diagnóstico de gastrinoma. Essa alternativa está correta. Letra C. O triângulo do gastrinoma é uma área definida pela junção do ducto cístico e ducto biliar comum superiormente, a junção da segunda e terceira porções duodenais inferiormente, e a junção de colo e corpo pancreático medialmente, sendo que aproximadamente 80% dos gastrinomas estão localizados nesse triângulo. Essa alternativa é correta. Os gastrinomas são mais comumente encontrados na cabeça do pâncreas. Letra D. A cintilografia de receptores de somatostatina é mais sensível que os métodos convencionais, como a ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética para a identificação de gastrinomas, porém sua sensibilidade depende do tamanho da lesão. Alternativa correta. Letra I. No tratamento cirúrgico do gastrinoma esporádico, recomenda-se a manobra de Kocher, avaliação e palpação cuidadosa do duodeno e pâncreas, ultrassonografia intraoperatória, duodenostomia para a exploração da mucosa duodenal, e amostras linfonodais da área do triângulo do gastrinoma. Esta alternativa está correta. Vamos agora falar de estenose hipertrófica do piloro. A estenose hipertrófica do piloro é uma condição congênita, onde ocorre hipertrofia da musculatura circular do piloro, mais alargamento de seu comprimento, causando obstruções progressivas, visto que o piloro consiste no esfíncter, responsável por liberar os alimentos do estômago para o duodeno. Acomete cerca de 1 a 4 nascidos vivos para cada 1000 nascidos vivos, sendo mais comum em meninos e gêmeos.
Geralmente apresenta-se como uma patologia isolada, mas eventualmente pode estar associada à má rotação do intestino, atresia esofagiana e duodenal, refluxo gastroesofágico e anomalias anorretais. No que tange à etiopatogenia, pode estar associado à hipertrofia e hiperplasia da musculatura circular do canal pilórico, secundária ao espasmo do esfíncter, devido à imaturidade de células ganglionares. Alguns autores falam em degeneração, ao invés de imaturidade. Porém, tais mecanismos não estão muito bem elucidados. Tem-se também uma hipertrofia compensatória de todo o estômago. Os fatores de risco para o desenvolvimento dessa condição englobam predisposição genética, associação com alergia à proteína do leite, uso de eritromicina durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre. A criança com essa condição apresenta vômitos constantes de suco gástrico, alcalose metabólica por desregulação dos níveis de bicarbonato, potássio e cloreto. Ocorre elevação de bicarbonato sérico e diminuição de potássio e cloreto sérico devido aos episódios de vômitos, pois quando o recém-nascido vomita, ele vomita o suco gástrico. As manifestações ocorrem após a primeira semana de vida, sendo os vômitos não biliosos predominantes, após toda a refeição. A criança sente fome, fica chorosa e irritada. No início do quadro, o recém-nato ainda tenta se alimentar com avidez, apesar dos vômitos, porém com o passar do tempo, observa-se desidratação, desinteresse pela alimentação, e queda do ganho ponderal. E como consequência dos vômitos frequentes, há uma diminuição de evacuações e diurese. No exame clínico, a criança apresenta sinais de desidratação e desnutrição, que variam conforme a duração e intensidade da doença. Podemos encontrar respirações irregulares e superficiais, que representam uma compensação respiratória da alcalose metabólica. Em cerca de 2 a 3% dos casos observamos icterícia à custa de bilirrubina indireta, devido à disfunção da glicuroniotransferase. Isso decorrente da baixa ingesta calórica. Logo após a alimentação, pode-se notar ondas peristálticas de esforço no abdômen da criança, na tentativa de vencer a obstrução, porém essas ondas cessam após o vômito. Na palpação notamos uma massa cilíndrica, imóvel, localizada entre a margem costal e o umbigo, nada mais é que a oliva pilórica. Sendo que este achado confirma o diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro. Como vimos, a história e os sinais no exame físico confirmam o diagnóstico na maioria dos pacientes. Mas os exames complementares utilizados são a ultrassonografia e radiografia simples e contrastada de abdômen. Na radiografia, observamos distensão gástrica com pobreza de gás no restante do abdômen. O exame contrastado não é utilizado com frequência devido ao risco de aspiração traqueal. Porém, quando realizado, encontra-se o sinal da corda, que é o afilamento do contraste na região do piloro, além de distensão gástrica e aumento da espessura do estômago. Os principais achados da ultrassonografia incluem massa hipoecóica localizada medialmente à vesícula biliar, anterior ao rim direito, e lateral à cabeça do pâncreas. Massa pilórica de espessura maior que 3 mm, e comprimento maior que 14 mm. O tratamento consiste na correção do desequilíbrio hidroeletrolítico e da desidratação. Após isso, a cirurgia encontra-se indicada, cujo procedimento é a piloromiotomia extramucosal Fred Hamstead, que é uma incisão longitudinal na parte exterior da parede do piloro, sendo que a cirurgia é curativa, e apresenta uma mortalidade menor de 0,5%. Vômitos persistentes após o 5º dia de pós-operatório é consequência de uma piloromiotomia inadequada, ou incompleta, ou aderência sobre o duodeno. Nestes casos, uma nova intervenção está indicada. Vamos fazer uma questão relacionadas ao assunto. A patologia congênita que cursa com vômitos sem bile é: letra A, atresia do ilho. Letra B, atresia do duodeno. Letra C, hérnia diafragmática. Letra D, estenose hipertrófica do piloro. Letra I, ilho biliar. A alternativa correta é a letra D, estenose hipertrófica do piloro. Outra questão. Menina, 2 meses de vida, em aleitamento materno exclusivo, chega ao pronto atendimento. Mãe refere história de vômitos em jato, pós-alimentares desde a 3ª semana de vida. Peso do nascimento 3.500 gramas, e atual 400 gramas. Ao exame físico nota-se criança emagrecida, acianótica, afebril, hidratada limítrofe, e anictérica.
Pele sem lesões ativas. Abaulamento discreto a 1 cm do rebordo costal à direita, fígado a 1 cm do rebordo costal direito. Sódio sério 130. Potássio 3, cloreto 90, cálcio 1,12. Gasometria com pH 7,48. Pressão parcial de oxigênio 70. Pressão parcial de CO2 25 mm Hg, bicarbonato 38, saturação O2 95%. O possível diagnóstico e o distúrbio metabólico apresentado na gasometria são: letra A, refluxo gastroesofágico patológico, e alcalose metabólica. Esta alternativa está errada. Não se trata de refluxo gastroesofágico, pois o mesmo não cursa com vômitos, e sim regurgitações. Letra B, refluxo gastroesofágico patológico, e alcalose metabólica com acidose respiratória. Esta alternativa está errada. Letra C, estenose hipertrófica do piloro, e alcalose metabólica, e respiratória. Esta alternativa está correta. Observe que ppH está acima do normal, além de que a pressão parcial de CO2 está diminuída, e bicarbonato aumentado, o que configura a alcalose metabólica e respiratória. Letra D, estenose hipertrófica do piloro e alcalose respiratória compensada. Esta alternativa está errada. Vamos agora falar sobre dispepsia não ulcerosa, gastrites, e gastropatias. Gastrite significa inflamação gástrica, com presença de infiltrado leucocitário inflamatório na mucosa do estômago, que pode ou não se associar a alterações do aspecto endoscópico. A gastrite pelo H. pylori e a gastrite autoimune são os dois principais representantes. A maioria das gastrites são assintomáticas. Os tipos de gastrite são: gastrite por H. pylori, que pode ser tanto a forma antral, como a pangastrite. Gastrite associada à anemia perniciosa. Gastrites agudas, tanto induzidas pelo H. pylori, quanto por outras formas infecciosas. Gastrites crônicas, tanto induzidas pelo H. pylori, quanto a atrófica autoimune, e a de tipo indeterminado. E outras formas de gastrites como a infecciosa por bactéria purulenta, também chamada de flegmonosa, ou outros agentes como sífilis, micobactéria, entre outros. Doença de Menetrier, gastrite eosinofílica, granulomatosa, actínica e linfocítica. Hoje classificamos as gastrites e gastropatias baseando-se em tempo de instalação, histopatológico em gastrite superficial, ou gastrite atrófica, ou gastropatia, e classificação por etiologia, como por exemplo a gastrite pelo H. pylori. Vamos falar agora da gastrite induzida pelo Helicobacter pylori. O H. pylori é um bacilo gram-negativo, é o agente responsável pela infecção mais comum em todo o mundo. Determina a inflamação superficial da mucosa gástrica, poupando as glândulas, que no caso seria a gastrite superficial, porém com o passar do tempo pode evoluir para a atrofia das glândulas oxínticas, causando a famosa gastrite atrófica. Poucas semanas após a aquisição da bactéria, o paciente desenvolve uma pangastrite aguda superficial, sendo assintomática ou com manifestações de dispepsia, como dor epigástrica, náuseas e vômitos. O histopatológico revela gastrite neutrofílica. Praticamente os casos não tratados na infecção aguda se cronificam, e desenvolve a gastrite crônica superficial, geralmente assintomática. A gastrite então predomina no antro gástrico, provocando hipercloridria, devido à destruição das células D, produtoras de somatostatina, promovendo hipergastrinemia, e poderão formar úlceras tipo 2 e tipo 3, sendo que o achado de folículos linfáticos na mucosa gástrica é praticamente patognomônio de gastrite crônica pelo H. pylori. A biópsia revela infiltrado mononuclear com células linfocíticas. Com o tempo, a infecção pelo H. pylori vai se estendendo para paracorpo e fundo gástrico, determinando uma pangastrite crônica, provocando atrofia da mucosa gástrica, o que explica a hipocloridria pela destruição das células parietais. Os folículos linfáticos também estão presentes. No que tange ao tratamento do H. pylori, já foi descrito na aula 1 do estômago, na parte de doença ulcerosa péptica, mas lembrando que a erradicação do H. pylori costuma resolver a gastrite, mas não necessariamente os sintomas dispépticos. Alguns autores não recomendam a erradicação do H. pylori em pacientes apenas com gastrite, mas apenas se o paciente desenvolver pangastrite intensa, como prevenção do adenocarcinoma gástrico e linfoma multigástrico. Outros advogam a erradicação do H. pylori na presença de dispepsia não ulcerosa.
Lembrando que essa bactéria causa áreas de metaplasias na mucosa gástrica, levando à displasia e desenvolvimento de adenocarcinoma. Vamos agora fazer uma questão. Erradicação do Helicobacter pylori está indicada em qual alternativa a seguir? Letra A. Em toda a população brasileira. Letra B. Parentes de primeiro grau de pacientes com adenocarcinoma gástrico. Letra C. Indivíduos com anticorpos contra o H. pylori no soro. Letra D. Doença do refluxo gastroesofágico. A alternativa correta é a letra B. Parentes de primeiro grau de pacientes com adenocarcinoma gástrico. Outra questão. A presença do Helicobacter pylori no estômago pode ser confirmada por A. Aspecto endoscópico típico da mucosa gástrica parietal. B. Cintilografia do estômago com ureia e nitrogênio marcado. C. Anticorpos pesquisados no soro. D. Biópsia de mucosa gástrica, mostrando bacilos gram-negativos na superfície da mucosa. A alternativa correta é a letra D. Biópsia da mucosa gástrica, mostrando bacilos gram-negativos na superfície da mucosa. Resumindo, a infecção pelo H. pylori se manifesta com uma gastrite aguda superficial, que pode evoluir para uma gastrite crônica superficial em curso de semanas ou meses, e posteriormente, em curso de anos ou décadas, pode cursar com úlcera péptica, gastrite crônica atrófica, que evolui para adenocarcinoma gástrico, e linfoma gástrico multi. No que tange a gastrite atrófica autoimune, envolve predominantemente a mucosa do corpo e fundo gástricos, poupando o antro. Lembrando que a gastrite atrófica autoimune é a gastrite atrófica tipo A. Já a causada pelo H. pylori é a tipo B, ou também chamada de ambiental. É frequente a associação com outras doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, e a doença de Graves. Na gastrite atrófica autoimune podem estar presentes anticorpos anticélula parietal, que é o mais frequente, e o antifator intrínseco, levando à anemia megaloblástica por carência de vitamina B12, condição esta chamada de anemia perniciosa. Esta gastrite é um importante fator de risco para adenocarcinoma gástrico. Muitas vezes a anemia perniciosa é a primeira manifestação da doença. Os anticorpos lesam as células gástricas, deixando de produzir ácido gástrico, sendo que o antro é preservado. Devido à hipercloridria, as células G produzem gastrina em resposta à baixa acidez. Devido à hipergastrinemia, as células enterocromafins, produtora de histamina, se hipertrofia e pode gerar tumor neuroendócrino. Se tiver anticorpos antifator intrínseco, pode levar muito tempo para desenvolver anemia perniciosa, por isso as manifestações da anemia atrófica autoimune pode levar anos, e por vezes assintomática. Lembrando que na gastrite atrófica autoimune há deficiência na absorção de ferro, podendo causar anemia ferropriva. O diagnóstico é feito com endoscopias e biópsias. Devemos ficar atento onde predomina a atrofia, se em corpo ou em antro. Quando deparamos com atrofia gástrica, devemos pesquisar H. pylori, dosagem de anticorpos anticélulas parietais e antifator intrínseco, e pesquisar presença de anemia, que é uma das manifestações mais precoces da doença. Também devemos dosar ferro e vitamina B12. Na endoscopia de uma gastrite autoimune, visualizamos os vasos sanguíneos da submucosa, devido à atrofia gástrica, significando já um grau importante de atrofia. Pode-se encontrar também pólipos hiperplásicos. Lembrar que um paciente com gastrite atrófica autoimune tem maior propensão de desenvolver pólipos, adenocarcinoma e tumor neuroendócrino, então procurar ativamente essas lesões na endoscopia. A biópsia se faz com 2 fragmentos do antro, 0,1 fragmento da incisura angularis e 0,2 fragmentos do corpo gástrico, em frascos separados. Isso é devido ao scores que temos para analisar metaplasia, hiperplasias, atrofias, entre outros, sendo que a depender da situação se faz segmento diferente. O tratamento é erradicação de H. pylori se positivo, reposição de vitamina, ferro, ácido fólico. A terapia com inibidores de bomba de prótons não é eficaz, pois esse tipo de gastrite cursa com atrofia das glândulas parietais. Além do risco de tumor neuroendócrino 1 e adenocarcinoma, a gastrite atrófica autoimune pode influenciar em outros tipos de cânceres. Como então faremos o segmento desses pacientes? Alguns autores sugerem que apenas uma endoscopia digestiva alta é necessário, que é aquela do diagnóstico.
outros já recomendam repetir a endoscopia digestiva alta em 6 meses ou 1 ano, mas vai depender do achado da primeira endoscopia digestiva alta. Os fatores de risco são a presença de anemia perniciosa, metaplasia e idade acima de 50 anos. Já a gastrite flegmonosa é um processo infeccioso purulento raro que envolve a parede do estômago, e está relacionada principalmente aos estafilococos e estreptococos, sendo que em mais de 50% dos casos, há a participação de estreptococos alfa-hemolíticos. Deve ser considerada quando um paciente desenvolve dor aguda na região superior do abdômen, associado a febre e sinais de peritonite, com líquido acítico purulento e amilase normal. Hemorragia digestiva alta pode também surgir na evolução da doença. O fator de risco é etilistas desnutridos, com infecções graves disseminadas. A laparotomia é tanto diagnóstica, quanto terapêutica, não respondendo bem ao tratamento clínico, deixando a cirurgia como único recurso. A mortalidade é cerca de 20%. A doença de Menetrier é a gastrite hipertrófica gigante, de etiologia desconhecida, que se caracteriza por um intenso e tortuoso aumento das pregas da mucosa gástrica, fazendo-a semelhante a circunvoluções cerebrais. Acomete predominantemente homens com cerca de 50 anos de idade, podendo ser encontrada uma certa predisposição familiar. Histologicamente, a doença de Menetrier se caracteriza por um espessamento da mucosa, com proliferação das células produtoras de muco, e perda de células principais e parietais. O suco gástrico é rico em muco e pobre em HCl. A dor epigástrica é a queixa mais comum, mas pode haver sangramentos resultantes de erosões superficiais, perda de peso, diarreia e anemia ferropriva crônica. As estreitas junções entre as células epiteliais da mucosa gástrica podem estar comprometidas na doença de Menetrier, resultando em perda de proteínas e síndrome de hipoproteinemia com anasarca, conhecida como gastropatia perdedora de proteínas. A drástica solução de gastrectomia total pode ser a única opção. Vamos fazer uma questão. Julgue o item seguinte relativo às neoplasias gástricas. A gastropatia hipertrófica hipoproteinêmica, também conhecida como doença de Menetrier, é uma afecção rara, adquirida e pré-maligna para câncer gástrico. Letra A, certo. Letra B, errado. A alternativa correta é a letra A, certo. Agora a gastropatia é a lesão da mucosa gástrica, com injuria e regeneração epitelial, edema e vasodilatação, não acompanhado de infiltrado leucocitário. A gastropatia alcoólica e a gastropatia por refluxo biliar, a antiga gastrite alcalina, são os principais exemplos. Os achados de enantema ou eritema da mucosa gástrica não devem inferir o diagnóstico de gastrite, nem de gastropatia. O achado que mais se correlaciona com gastrite e gastropatia na endoscopia é a presença de erosões na mucosa. O que define o diagnóstico entre gastrite e gastropatia é o histopatológico. Hoje, se utiliza a gastropatia para aquelas lesões agudas da mucosa gastroduodenal, onde não há necessariamente um processo inflamatório em andamento, seja ele agudo ou crônico, mas sim, um processo regenerativo do epitélio em resposta a um agente agressor exógeno. Agora vamos falar sobre a gastropatia erosiva, ou hemorrágica. Existem 3 condições principais que normalmente se associam a este tipo de gastrite, a saber a gastropatia pelos AINES, gastropatia alcoólica, e por refluxo biliar. Falando da gastropatia ocasionada pelos AINES, pode ser aguda ou crônica, cursando ou não com sintomas dispépticos, e sangramento digestivo alto. O uso de AINES está associado a petequias, erosões, e úlceras na mucosa gástrica, sem que haja inflamação típica. As erosões são superficiais e raramente causam sangramento importante. Em alguns casos, porém, essas erosões são responsáveis por sangramento oculto nas fezes, resultando em anemia ferropriva, e podendo também evoluir com úlcera gástrica. Os AINES inibem a formação de prostaglandinas pelas células da mucosa gástrica, prejudicando a proteção contra a lesão e regeneração epitelial. Deve-se suspender o AINES, e iniciar terapia com inibidores de bomba de prótons. Existe um tipo de gastropatia que chama de lesão aguda da mucosa gástrica, que é relacionada ao estresse isquêmico, ocorre no curso de uma doença grave, principalmente em pacientes internados na UTI. As lesões erosivas hemorrágicas são responsáveis por episódio de hemorragia digestiva alta em cerca de 10-20% dos pacientes na UTI. Agora, falando da gastropatia alcoólica,
É comumente encontradas em pacientes alcoólatras, cursando com hemorragias subepiteliais puntiformes, com aspecto endoscópico de sangue sob envoltório plástico, associadas a edema de mucosa gástrica. Essas lesões não costumam causar sangramento importante, e na presença do mesmo deve-se procurar outra etiologia, como síndrome da Mallory Weiss. A dispepsia não ulcerosa é todos sintomas dispépticos não acompanhados de úlcera péptica ou neoplasia nos achados de endoscopia. É um conjunto de sintomas que acomete até 40% da população, e pode estar relacionado à úlcera péptica ou qualquer outra patologia gastroduodenal ou funcional. A dispepsia não ulcerosa funcional pode estar associado à doença do refluxo gastroesofágico e à síndrome de cólon irritável, ou à dor torácica não cardíaca. Os sintomas de dispepsia são epigastralgia tipo úlcera, desconforto epigástrico, náuseas, vômitos, saciedade precoce, plenitude pós-prandial, distensão abdominal, eructações. Na dispepsia tipo úlcera, predomina a dor epigástrica, frequentemente aliviada por antiácido, com caráter periódico, cursando com períodos de dor, intercalados com remissão de no mínimo 2 semanas. Já a dispepsia tipo dismotilidade, predomina o desconforto abdominal, além da saciedade precoce, náusea, peso epigástrico pós-prandial, vômitos, sensação de gases no abdômen sem distensão abdominal. Para o diagnóstico de dispepsia não ulcerosa, são necessários 12 meses de sintomatologia, não necessariamente consecutivas. A etiologia da dispepsia não ulcerosa não está completamente elucidada, mas pode estar relacionado à infecção pelo H. pylori. A maioria das referências atualmente recomenda o tratamento antimicrobiano se dispepsia não ulcerosa relacionado ao H. pylori, mas pode estar relacionado também à hipomotilidade gástrica. No que tange ao tratamento, a primeira conduta é tranquilizar o paciente quanto ao caráter benigno do quadro. O tratamento farmacológico em geral é pouco eficaz se comparado ao placebo. Vale ressaltar que o placebo pode melhorar transitoriamente os sintomas, mostrando a necessidade de se prescrever alguma medicação. Se o H. pylori estiver presente, recomenda erradicar bactéria. Deve ser prescrito bloqueadores de bomba de prótons, procinéticos como a domperidona, principalmente para dispepsia tipo dismotilidade. Antidepressivos tricíclicos e fluoxetina em baixas doses mostraram eficácia em alguns estudos.